Bom dia a todos. Vamos dar início aqui à nossa última aula, né, do curso de análise multivariada. Passou rápido esse mês, né? E a gente já estamos entrando aí na última aula, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando ontem, que é como fazer, né, as matrizes de dissimilaridade dentro do R, e vamos ver as metodologias de agrupamento, né? Também como fazê-las dentro do R. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui está o script de onde nós paramos ontem, mas provavelmente vários de vocês fecharam, né, o script. Então, para aqueles que fecharam, primeiramente temos que rodar aqui a instalação do carregamento dos pacotes e a trilha de dados, tá bom? Então, vai lá, roda até a linha 12. Fazer aqui junto com vocês. Toda vez que fechar o script e abrir de novo, tem que fazer isso, tá, gente? Porque ele geralmente o R define aquela pasta meus documentos como pasta padrão e os pacotes têm que carregar. Aí eu vou descer aqui até a linha aqui, 52, onde estão os dados binários. Tá? Vou abrir aqui a nossos arquivos para vocês verem como que tá os dados binários. Análise multivariada. Dados binários aqui. Então, aqui nós temos aquela nossa matriz, no caso aqui de 1 e 0, né? Então, dados binários tem que ser sempre trabalho de 1 e 0, assim, 2, né? Duas possibilidades apenas. Não precisa necessariamente ser 1 e 0, pode ser 2 e 1. É que 1 e 0 é bem comum, né, da gente utilizar. Mas vai que na sua área utiliza outra coisa, né? 1 e 2, 5 e 10, sei lá, uma coisa bem diferente. Mas a questão é ser apenas duas possibilidades, ok? É, Nós vamos ler esse arquivo de dados. Aqui, pessoal, esse arquivinho de dados eu li sem ele ter nome, né? Eu não tenho aqui uma coluna de indivíduos. Então, se você quiser, por exemplo, tem várias formas de fazer isso, né? Geralmente a gente já lê essa coluna, mas se eu quiser só identificar os indivíduos aqui, ó, os nossos tratamentos, né? O que for. Eu vou colocar como o nome da linha sendo o nome de cada indivíduo. Então, eu utilizo a fórmula row names de dados, né, que é o nosso arquivo. E aqui eu vou utilizar uma função chamada paste, que ela vai colar, né, a palavra indiv e um número. Que aqui eu vou fazer uma sequência numérica de 1 até o número de linhas de dados. Então, o primeiro indivíduo vai receber indiv 1. O segundo, indiv 2, indiv 3, indiv 4, indiv 5 e assim por diante. Quer ver como é que vai ficar? Vou ler aqui de novo. Ah, tá. Não, tem aqui, pessoal, para funcionar esse row names, eu vou ter que fazer uma coisa aqui antes que eu não tinha feito. Vou passar para vocês e também. Essa função fread, ela é muito boa, só que ela lê os dados como data table, que é algo bem específico do pacote dessa função chamado data table. O data table tem algumas funções do R que ele não aceita. Entre elas, essa row names. Pode ver que ele não colocou nome para mim. Então, eu vou ter que transformar esse data table em data frame, utilizando a função as.dataframe, ok? Aí agora ele vai aceitar. Eu vou passar para vocês aí no chat, tá? Deixa eu só mostrar aqui como é que vai ficar. Se eu colocar aqui o head de dados de novo, agora ele aceitou. Indiv 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, vou passar aqui para vocês, que aí vocês podem substituir no script de vocês aí. Isso é uma coisa chatinha desse pacote, porque a gente tem que. O ideal é sempre se transformar em data frame quando usa essa função fread, tá?
Porque tem algumas funções que você não vai conseguir usar e você vai ficar assim, caramba, por que que não está dando certo? Eu não estou sabendo o que está acontecendo. É exatamente por isso. Como essa função lê o arquivo num tipo, né, de dado específico do pacote, chamado data table, tem algumas funções do R que não aceita. Bom, aí agora a gente pode calcular, né? Já lemos aqui o nosso arquivo, está tudo certinho. Nós vamos calcular a nossa distância. Então, se a gente vai utilizar frequência de coincidência, seria o modelo 9, né? Ontem a gente mostrou aí para vocês os modelos, e aqui nós vamos escolher o número 9 para rodar. Ó, dist. Aqui o dist. Deixa eu ver se ele coloca aqui para gente. Aqui ele dá algumas informações, é até interessante. Menor distância, maior distância, média das distâncias, amplitude, desvio padrão, coeficiente de variação das distâncias, indivíduos mais próximos, indivíduos mais distantes, assim você já tem uma ideia. Deixa eu ver se ele deixa eu pegar aqui a distância em si. Deixa eu ver. Cadê a matriz? Isso, agora sim. Então, dist de distância, né? Ele cria, né? Esse arquivo dist tem vários arquivos ali dentro, entre eles a matriz de distância. Então, aqui está a nossa matrizinha de distância, né? Que é o que a gente vai precisar depois na hora de criar o dendrograma, tá? Podemos utilizar a frequência de discordância, outra metodologia aí para esse tipo de dados, né? Se eu colocar aqui novamente dist e distância, nós vamos ter a matriz de discordância. Uma distância que nós vimos, né, foi a de similaridade de Jacquard também, né? É a metodologia número 12, ok? Tá aqui. Acho que os resultados foram bem parecidos com essa aqui. 76. Mais ou menos. Tem algumas diferenças. Como eu disse, já cá, pessoal, a gente só vai utilizar se a classe 0 ela é inconclusiva. Ela é uma classe assim, não é um e o 0 é outros, né? Como se a gente respondesse um questionário. Ah, sei lá. Você gosta de praia? Ou não, mas aí seria sim ou não. Vamos colocar assim. O, o que você gosta de fazer nas suas férias? Aí a opção 1, praia. A opção 2, outros. Esse outros pode ser um monte de coisa, né? É inconclusivo esse outros. A pessoa quer saber unicamente sobre praia. O resto é inconclusivo. Posso querer ir para montanha, posso querer ir para neve, posso querer ficar em casa dormindo, sei lá, um monte de coisa nas minhas férias dentro desse outros. Então esse outros é inconclusivo. Quando esse outros é inconclusivo, a melhor opção é utilizar Jacquard. Porque como é que você vai colocar dentro de outros como similaridade entre dois, vamos dizer, dois indivíduos, sendo que talvez eu, por exemplo, gosto de neve, gosto de esquiar, e tem uma outra pessoa que quer ficar em casa. Então, esse outros não é similaridade, concorda? Eles são qualquer outra coisa. Então, quando essa classe zero ela é inconclusiva, é interessante utilizar Jacquard. Aqui a gente tem o gráficozinho, né? Tem algumas informações nesse arquivo resumo. Bom, agora nós vamos ver os dados multicategóricos. Vamos lá abrir nosso arquivinho. Eu gosto de abrir o arquivo, gente, para vocês verem como que ele está montado, para depois vocês montarem o de vocês. Eu sei que alguns de vocês já têm experiência no R, mas nem todos têm essa experiência. E aqui eu tenho um arquivo multicategórico numérico. Tá? Ele é numérico, mas vocês conseguem perceber que ele não é contínuo, né? Eles são categorias. Só que eu transformei ele em numérico, não tem problema. Mas
como eles são categorias, não é interessante a gente trabalhar com aquelas de dados contínuos, tá? Mesmo ele sendo numérico. Então é interessante que a gente trabalhe com a metodologia de multicategórico, né? Vamos aqui no R, vamos ler nosso arquivinho. Tá, aqui de novo eu vou ter que colocar o s.dataframe, tá, gente? Senão não vai funcionar, não. Tem jeito, script sempre tem alguma coisinha que a gente tem que mexer. Mais que a gente olhe. Agora sim. Deixa eu copiar. Ó. Vocês podem trocar aí a linha 70 também. Cadê? Muita coisa aberta. É só colocar o s.dataframe, tá? Não tem nada muito complexo, não. Aí eu vou colocar aqui o nome dos indivíduos na minha linha. E vou. Aí vai ficar dessa forma, né? Deixa eu ler aqui de novo o head, só para vocês verem. Então tem agora T1, T2, T3, T4, T5, T6, assim por diante. E aí nós vamos rodar a frequência de discordância, que é metodologia 10. Tá aqui. Vamos rodar aqui o nosso gráfico. Ó, gráfico para 9 indivíduos. Esse gráfico, assim, ele pode ser interessante até um certo ponto dos indivíduos, né? Quando você começa a ter muito indivíduo, não vai ajudar muito, não. Aqui tem um resumo, dentro desse resumo tem a sua matriz. Ah, não, tem aqui média, mínimo, máximo, mais próximo e mais distante. É legal isso daqui, né? Você pode ver quem está mais próximo do T1, o T9. Quem está mais distante, o T2. Né? É uma saída bem legal. Esse resumo traz algumas coisinhas que pode ser interessante. Às vezes você quer olhar alguns tratamentos específicos, sabe? Ah, deixa eu ver como é o tratamento. Às vezes tem um tratamento que é muito importante, que é um que você tá de olho nele ali, e um que é o seu controle, o padrão, né? Aí, deixa eu ver como é que tá o meu tratamento aqui. Às vezes você vai lançar um produto novo, alguma coisa assim. Igual quando a gente tava trabalhando, né, com a parte de novo lançamento de produto, né? Ainda era Monsanto, nem era Bayer ainda. É, E a gente tinha essa nova molécula, esse novo produto, e ia testando contra vários outros, entre eles o Roundup, que sempre foi o principal produto da Monsanto, né? Então queria saber, queria comparar com os outros também, mas principalmente o Roundup, que era a principal venda e tal, né? Então é legal, às vezes, você ter essas análises ponto a ponto, né? Claro que no agrupamento a gente dificilmente olha o ponto a ponto, mas às vezes é interessante. E nós temos os dados mistos também, né? Então, os dados mistos, nós vamos ter aí uma mistureba, que é o que geralmente ocorre, né, gente? Isso daqui é o dado mais real, né? A não ser áreas específicas, mas pelo menos na minha área, isso aqui é mais próximo da realidade mesmo. Geralmente você vai ter dados categóricos, né? Doença, por exemplo, na minha área é tudo categórico, né? Varia de 1 a 9, tudo nota. Você vai ter dados contínuos. Então você tem altura, produtividade, teor de óleo, teor de proteína. Você tem dados, por exemplo, binário, apesar que esse pode ser multicategórico. Não, um dado binário na área de melhoramento, na minha área, é se a planta, se a semente está segregando ou não. O que é a semente segregar? Você planta aquela determinada semente no campo e você vê que ela não está uniforme. Ela tem plantas, às vezes, até de cor de flor diferente. E aí você vê que ela ainda não está num ponto, né? Ela ainda está tendo o que a gente chama de segregação. Que ele está gerando plantas diferentes ainda, não está uniforme, né? Aí você tem só sim e não para isso. Então é binário. É, Então, assim, geralmente, né, nas áreas aí, a gente vai
ter uma mistureba aí, uma mistura de informações. Então, esse dados mistos, né, acaba sendo bem útil, né, essa metodologia de Gower para analisar o, a matriz de distância. Ah, aqui de novo eu vou ter que colocar o s.dataframe. S.dataframe. Aconteceu aqui, que provavelmente eu troquei o arquivo na hora que eu montei essa aula. O arquivo anterior já deveria ter na coluna de tratamento. Esse eu tirei, só para mostrar para vocês como faz dentro do R, mas aí eu esqueci de trocar aqui também. Vou ler aqui de novo, rede de dados. É o nosso arquivinho. Principalmente arquivo que tem palavras, gente, é sempre bom você olhar se o R leu direitinho, tá? Principalmente o caso do português, o espanhol também tem, né? A questão dos acentos que a gente usa. Isso no inglês não tem, às vezes o R não lê direito, então dá uma checada. Eu sempre recomendo não colocar acento. Ah, a palavra tem acento. Não importa, escreve sem acento. Depois, na hora de montar o gráfico, aí sim, aí você troca lá dentro do R e tal. Mas para ler o arquivo, eu não recomendo, não. Pode ter problemas e às vezes você fica horas procurando aonde que está o problema e o problema estava simplesmente no acento que você tinha. Outro também que não é acento, tem no inglês, mas que eu não recomendo, gente, é esse sinal aqui, o tracinho, tá? Porque o tracinho, ele também é sinal de menos, né, para fazer conta de. Nossa, faltou a palavra diminuição, não. Da gente diminuir, né? Um valor do. Subtração. Subtração. Nossa, gente, que isso? Subtração, isso aí. Então, isso aqui também eu não recomendo, tá? Tem muitas vezes que a gente coloca o nome, sei lá, João traço Maria. Cara, isso aqui pode dar problema também na hora de rodar algumas análises específicas. Então, não recomendo também esse tipo de uso, não. A mesma coisa para de divisão, né? Que a barrinha também, às vezes, o pessoal gosta de utilizar, né? Muito comum. Quilos por hectare. Não coloca isso, não. Pode colocar quilos, ponto, HA. O ponto é mais difícil dar problema, tá? Então, é, não é recomendável, não, porque algumas funções podem dar erro e você não vai encontrar aquele erro fácil, sabe? Bom, e aí a dissimilariedade de Gower, temos aqui o método 21. Rodar aqui. Vocês verem que para rodar é muito simples, né? Acaba que é tudo a mesma coisa. Só mostrando aqui, principalmente a disposição dos dados e como vocês podem rodar aí para gerar a matriz de distância. Então, esse pacotinho Multivariate Analysis, ele é muito bom nessa parte, né? Porque ele tem várias distâncias e ele mantém a mesma estrutura, né? Então, é um pacotinho bem legal, né? Criado aí pelo professor Alcinei, da UFMG, né? Que ajuda bastante aí o dia a dia de quem trabalha com análise multivariada. Perguntas até aqui? Bom, então até agora nós finalizamos a aula 11, tá? Vou salvar aqui. Nós vamos começar propriamente dito a aula de hoje, que é a aula 12. Vou abrir aqui. Deixa eu ver se tem algum pacotinho novo. Não, os pacotinhos vão ser os mesmos, tá? Mas só para alguém que comece nessa aula, então, é, vamos carregar aqui os pacotes e definir a trilha de dados. E nós vamos ler o arquivo dados contínuos, que é o mesmo arquivo que a gente usou na aula de ontem, mas não custa eu abrir ele novamente, né? Aula 12, dados contínuos. Então, eu vou trabalhar com esse arquivinho aqui. Tá?
Vou ler aqui o arquivo. Leu tudo direitinho. Como esse arquivo é um experimento, primeiro eu vou rodar a manova, tá? Ele é um experimento em DIC, então eu vou rodar o modelo 1 da manova. Vou salvar o arquivo de média, que fica dentro do resultado cifrão MED. Vou salvar nesse arquivinho chamado MED aqui. Vou calcular a distância de Mahalanobis, porque, mais uma vez, desculpa se eu sou um pouco repetitivo em alguns pontos, mas acho que são pontos importantes, né? A distância de Mahalanobis, para quem tem experimento, é a mais recomendada, porque ela mantém a sua estrutura experimental através da sua matriz de variância com variância residual. Se você não tem o experimento, não dá para rodar Mahalanobis. Aí a minha indicação seria a euclidiana padronizada média, tá? A não ser que você trabalhe com variáveis que estão todos na mesma escala e que não tem dado perdido, aí você trabalha com a euclidiana normal. Mas se você tem experimento, trabalhe com uma Mahalanobis. Porque se você trabalhar só com a euclidiana, você vai simplesmente utilizar um arquivo de média e aí você perdeu a sua estrutura experimental toda ali. Tá? Então vamos rodar aqui, muito simples de rodar, já fizemos isso, né? E agora nós vamos rodar o dendrograma propriamente dito. Então, gente, ponto importante. Se você vai usar o pacotinho Multivariate Analysis, que é o que eu recomendo, né? Como eu tenho falado, é um pacote muito bom, porque ele é muito simples, né, de ser utilizado, tem muito segredo. Além de ter o material em português, então, para quem não tem um pouquinho de dificuldade com o inglês, ainda tem essa tranquilidade ainda. Você nem precisa indicar para ele o dist cifrão distância. Não, você só coloca o nome do seu arquivo, ele já sabe que vai estar no cifrão distância, porque, né, é tudo função do mesmo pacote. Agora, se você mudar as funções, for usar outra coisa, aí só tomar cuidado que você tem que colocar a matriz de distância propriamente dita, tá? Agora, se você usar o mesmo pacote, é bem simples. Ó. Você gerou a matriz de distância e você coloca o nome do arquivinho aqui e a metodologia que você quer utilizar. Eu vou digitar aqui na internet essa função. Dendrograma function. Deixa eu só colocar aqui para a gente olhar aqui a metodologia. Function package variate analysis. Pacote para análise multivariada. Esse daqui. Só para a gente dar uma olhadinha juntos aqui na função. Dendrograma. Lá. Aqui. Dendrograma. Aqui, ó. Nós temos algumas metodologias disponíveis dentro desse pacote. Então, nós temos ligação simples, que também é chamado de vizinho mais próximo. Ligação completa, que também é chamado de vizinho mais distante. Ligação média, que é o PGMA. E tem outros métodos que a gente não chegou a falar, tá, gente? Tem o método de Ward, método da mediana, método centroide e método MCQuilt. Confesso que esse daqui eu nunca ouvi nem falar, mas está aqui disponível, tá? O layout de 1 a 10, acredito que já é pro dendrograma, tá? Então você pode ir testando depois de 1 a 10 para fazer o dendrograma. Aqui tem o corte, pessoal, que tem várias possibilidades, tá? Tem o Mogema 1, que é utilizando o coeficiente de 1,25, que é o mais tradicional que a gente utiliza. Mogema 2, que é o coeficiente lá de Milligan e Cooper, como 2. E aqui tem outras metodologias também, que se você estudar um pouco mais elas, você pode até utilizar. Eu confesso que eu nunca utilizei, tá? Tem aqui o Sindex,
considera o método Sindex, que eu não conheço, Frey, McLean. Aqui deve estar até errado, né? Porque não faz sentido ser o método Frey aqui. Acredito que esteja errado. Dam e numérico. Valor numérico indicando. Esse daqui é no caso de você querer colocar um número específico, tá? Indicando. Não recomendo muito, né? Geralmente a gente utiliza Mogema 1, né? Porque o Mogema 2 pode ser que você não divida grupo quase nenhum. Agora, vamos supor que você utilizou o Mogema 1 e criou um monte de grupo. Falou, Léo, nossa, criou grupo demais. Criou 20 grupos. Ficou muitos grupos. Não tá dividindo legal, não tá ficando legal. Aí você pode utilizar o Mogema 2. Mas geralmente isso não acontece, não. Acontece o contrário. Se você utilizar o Mogema 2, às vezes forma um grupo só. Fica todo mundo no mesmo grupo. Então, nós vamos vir aqui. Então, para o vizinho mais próximo, nós vamos utilizar o método 1. Então, eu vou gerar aqui, ó. E ele já gera para a gente automaticamente aqui o gráfico, tá? Eu vou salvar aqui dentro de um... a 33 e 34 roda a mesma coisa, tá, gente? A única coisa que eu vou fazer aqui é... Na 34, ó, eu estou colocando um título no gráfico, tendograma. Esse R deve ser a correlação cofenética, só que a gente nem calculou ainda, né? Mas já eu devo ter calculado previamente. E aqui colocando o corte igual a Mogema 1. Aí você pode escolher qualquer outro corte. Ó. E aí você pode gerar também o que a gente chama de heat plot. Esse heat plot, na minha área, isso é bem utilizado. Eu, particularmente, gente, eu não sei se eu gosto muito, não. Eu acho que fica muita informação no gráfico. Mas estou mostrando para vocês que é possível. No mesmo gráfico, você tem o dendrograma e o quanto dessas variáveis influenciaram, né, para cada tratamento. Mas, assim, confesso que aqui talvez tem só 5 tratamentos e poucas variáveis, mas quando você começa a ter muito tratamento e muita variável, eu acho que fica informação demais. Mas estou mostrando que às vezes vocês verem, até em revistas boas, né, o pessoal, porque é um gráfico chamativo, vamos dizer assim, né? Quando você põe esse monte de cor, esse monte de coisa. Mas eu confesso que eu não sei se é um gráfico informativo, tá? Eu acho que é muita coisa para um gráfico só. Mas tem essa possibilidade. Tá? O ligação completa vizinho distante é só trocar o método para método 2. Eu vou rodar eles todos aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Eu vou rodar aqui o método 1 para os gráficos ficarem em sequência aqui, tá? Vou rodar aqui o método 2. Só para vocês verem, gente, olha o que acontece. Ó. Aqui é o método 1. Isso aqui eu falei em aula e falei para vocês que ia mostrar na aula prática. O método 1 é o vizinho mais próximo. Olha que o encontro entre os tratamentos, ele está mais próximo da base aqui do dendrograma, mais próximo de 0. Quando eu vou para o vizinho mais distante, ó, isso aqui aumenta. Tá vendo? Né? Aqui ele até mudou um pouco o gráfico, né? Aqui está o 2 e o 4. Ele colocou para cá, não tem problema. Então, esses pontos, ó, eles vão ficando mais distantes, tá vendo? Ele muda aqui um pouco a configuração do gráfico. Ele vai mudar os grupos? Pouco provável, em poucas situações. Mas ele muda um pouco o layout, né? Esses pontos aqui, né? Vão ficar mais distantes, porque a gente pega a maior distância, né? Para calcular esse ponto de fusão. Então, é, é, é algo que eu tinha falado com vocês, né? E mas é muito mais fácil ver aqui no dendrograma do que eu mostrando aquele monte de número para vocês, né? No dendrograma fica bem mais claro assim. Aí quando você vai usar um ou outro, é aquilo que eu falei da questão da matriz cofenética. É interessante que rode a matriz cofenética, que a pouco a gente vai fazer aqui, para você saber, né?
qual metodologia que está se encaixando melhor dentro dos seus dados. Aqui eu até mostro como rodar aqui outros métodos. Eu não coloquei o PGMA. Sério? Ah, ó. Eu coloquei métodos que eu não expliquei para vocês e não coloquei o PGMA. Vamos rodar aqui o PGMC. Height Component of Trees. Não. Ah, tá. Isso daqui precisa de outra informação. Tá. Aqui eu. Vamos trocar esse PGMC para o PGMA, né? Não, eu nem. Método da média. A gente nem chegou a falar do PGMC. Opa. Ele é. Deixa eu só olhar aqui. Acho que é o número 3, se eu não estou enganado. Número 3, isso mesmo. Método UPGMA. Número 3. Vou modificar aqui. Isso, agora sim. Então, o PGMA, pessoal, geralmente é o mais utilizado. Vou mandar aqui para vocês. Por que que ele é o mais utilizado? Porque ele é a média. Se ele é a média, né? Você já aprendeu lá na estatística que a média é o melhor preditor não viesado. Então, geralmente, a média vai obter melhores resultados do que a gente utilizar os extremos, ou o vizinho mais próximo ou o vizinho mais distante, tá? Então, no geral, do PGMA. Aqui tem o método de Ward, outra metodologia possível também. E o único método que a gente falou, pessoal, que não entra, né, aqui no caso do dendrograma, é o Toche. Então, para rodar Toche, você tem a função específica de Toche, tá? E aí é só colocar o arquivinho dist. É que legal. O gráfico não, aqui não nem faz muito sentido a gente ficar olhando esse gráfico. É claro que se você tem vários grupos, aí faz, mas só com 2 grupos fica bem esquisito. Com mais grupos pode ficar legal. Mas olha aqui o Toche, ó. Você vai ter os tratamentos que estão no grupo 1, assim, para cada tratamento, né? Para cada grupo você vai ter aqui os tratamentos. Então, se você tem vários tratamentos, você pode ter vários grupos aqui. Você vai ter aquela matrizinha de distância inter e interclasse, que a gente aprendeu a calcular lá na aula teórica também. Você já tem aqui a correlação cofenética, 0,9730, né? Tem o p-valor baseado no teste de Mantel. Aqui ele, na verdade, nem foi significativo, mas a correlação cofenética foi bem alta. Só que qual que é o problema? Nós temos muito poucos indivíduos, né? Aí o p-valor fica um pouquinho mais complicado. Então a correlação é maior do que zero, que seria a hipótese alternativa. Só que no nosso caso não foi significativo, né? Para a hipótese alternativa ser significativa, né? Esse valor aqui tem que ser menor do que 0,05. Mas, mais uma vez, aí é uma questão do número de indivíduos. Mesma coisa que a gente falou lá na aula de correlação, lá no início do nosso curso, né? Essa questão de testes de correlação é bem complicado por causa da questão do número de indivíduos, né? Aqui a gente tem pouquinho indivíduo, então não deu significativo. Mas a correlação com o Ferec foi muito boa, né? 0,97. Valor bem interessante. E uma metodologia que eu quero mostrar aqui para vocês também, pessoal, que hoje o pessoal está utilizando muito, pelo menos eu quero mostrar aqui no R, é a metodologia de caminhos, né? Que é a divisão aí do. É um agrupamento, né? Só que dá para você fazer algumas predições também. É, tem muitas áreas que está utilizando bastante. Então eu quero pelo menos deixar aqui para vocês. É bem tranquilo de rodar, tá? Então a gente utiliza uma função chamada caminhos. Você vai rodar não em cima da matriz de distância, tá? Você roda em cima do arquivo de dados original.
E aí você vai tirar a coluna 1 e 2, né, no nosso caso aqui, porque a coluna 1 do nosso arquivo de dados é tratamento e a coluna 2 é repetição, tá? Então, só para mostrar aqui novamente, coluna 1 é... já está sem o menos 1 e menos 2. Né? Então, aqui eu já eliminei, né, tratamento e repetição. E aqui, pessoal, como que eu faço com o caminhos? Eu rodo o Toshê, defino o número de grupos, e aí eu ponho aqui center equal to, que é o número de grupos. Então, o caminhos, você tem que falar para ele quantos grupos que você quer. É mais ou menos igual a análise discriminante que a gente viu lá, né? Que você já tem os grupos definidos. Aqui no caminhos também você tem que ter, e ele meio que vai treinar, né, baseado nos seus dados para classificar o indivíduo num grupo ou no outro. Então, ele é um método multivariado, mas ele também é um método de machine learning. Tá? Então, ele faz esse treinamento. É claro que o nosso arquivo aqui é muito pequeno, né? Mas ele faz aqui o treinamento. Eu rodei aqui a análise, roda muito rápido, né? Bem tranquilo. Vamos ver aqui os grupos. Então, ele vai ter sempre, ele vai formar dois grupos, que é o que a gente pediu. E aqui ele dá para gente vamos dizer, o centro, né? Eles chamam de centro do grupo, de cada grupo para cada variável. Então a gente consegue ver, isso daqui é interessante, pessoal, que a média, né, o centro, o centroide desse grupo, a gente consegue ver uma diferença bem grande entre as variáveis, nem para todas. Ó. Retenção não teve. Então talvez seja uma variável que não é importante, né? Mas algumas variáveis a gente vê uma diferença grande. Então, isso é legal na hora de você discutir o trabalho, né? O grupo tal, essa variável é muito mais importante, muito mais impactante. É uma variável que todo mundo está dentro daquele grupo tem um valor alto, por exemplo, germinação aqui. Ó. O grupo 2 tem uma germinação muito alta, em torno de 93%. O grupo 1 já tem uma germinação mais baixa, em torno de 79%. Então, né, isso te ajuda muito aqui na discussão dos seus dados. A gente tem os grupos, né? Lembrando que aqui eu trabalhei com as repetições, tá, gente? Então, não quer dizer que você pode já trabalhar diretamente com o arquivo de média, né? Sem as repetições. Aqui eu trabalhei com o arquivo original que tinha as repetições. Então a gente vê aqui quem foi classificado no grupo 1, apenas alguns indivíduos, a maioria está no grupo 2. Aqui a gente tem o arquivinho com a soma total das distâncias. Isso aqui mais para uso estatístico, né? Aqui, ó, assim, tem várias formas, né, gente, de mostrar tal. Uma forma que eu recomendo: roda o componente principal, tá? Vou rodar aqui utilizando a função prcomp. Rodei o componente principal, ok? E agora eu vou plotar o gráfico do componente principal, com né, componente 1, componente 2, e eu vou colorir os meus indivíduos com os grupos. Tá? Então, olha que legal. Eu posso, no mesmo gráfico, colocar, né, o componente principal e a análise de caminhos. Claro, se as duas resultarem resultados interessantes, né? Olha aqui, ó. Olha como é que ficou. Então, nós temos aqui, ó, os grupos do caminhos. É claro que a gente pode melhorar bem esse gráfico, tá, gente? Mas aqui, para vocês terem uma ideia do que pode ser feito. Ao invés de eu tentar dividir, né, aqueles grupos do PCA sem nenhum embasamento, então eu posso utilizar junto com o PCA o caminhos, e aí, né, eu estou dividindo via caminhos, utilizando uma metodologia estatística. E se você definiu a quantidade de grupos no caminhos via Toshê, ou seja, você usa Toshê, define o número de grupos, roda caminhos para definir quem está em cada grupo, roda o PCA para definir a porcentagem, né, de explicação aqui no eixo X e no eixo Y, no PCA1 e PCA2,
plotar o gráfico, porque a gente gosta muito de PCA, né? Mas aí você tem os grupos formados não pela sua cabeça, e sim utilizando caminhos. É uma estratégia interessante. Pode ser que faça sentido, pode ser que não, tá? Mas é uma forma de se trabalhar com esse tipo de análise. E olha, você pegou 3 análises multivariadas para uma análise única, né? Você pode usar aí em conjunto nessas análises, fica bem legal. E dá até um. Imagina o revisor lendo ali o seu artigo, e ele fala: Poxa, o cara realmente ele utilizou mesmo aqui as análises multivariadas, fez um negócio bacana, né? Pode ajudar, né, na hora do artigo, do revisor aceitar ou rejeitar o seu artigo. Se o revisor entender, né? Porque às vezes também pega um revisor que não entende muito bem ali as análises, aí não ajuda, não. Pergunta, pessoal. Tudo tranquilo, professor, com isso. Beleza. Bom, pessoal, se vocês não têm perguntas, o material do curso nós estamos finalizando por aqui. É, agora, uma informação importante, né? É a questão do certificado. Deixa eu vir aqui na página do curso. O certificado, gente, eu ainda não está liberado, tá? Eu vou liberar daqui a pouco. Então não façam isso agora, senão vai dar errado, tá? Eu tenho que liberar ainda. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui como estudante. Mostrar para vocês como que vocês pegam o certificado, tá? Mesmo para quem assistiu ao vivo, tá? Tem que fazer isso para que a plataforma libere o certificado lá dentro. Bom, deixa eu só ver o negócio porque que tá aparecendo. Que estranho. Essa aula nem tá aqui dentro do curso. Ah, tá. É aula de introdução. Não, tá certo. O que que vocês vão fazer, gente? Principalmente quem assistiu ao vivo, que não vai assistir a gravação novamente. Vocês vão pegar aqui, ó. Tá vendo do lado da aula? Vai aparecer para vocês isso aqui, ó. Vocês têm que marcá-la como concluída. Você não precisa assistir a aula, mas você só clica. Aí ela já fica como concluída e vai marcando aqui do lado também. Na hora que você marcar todas as aulas e aparecer aqui 100% aqui em cima, aí vai aparecer uma telinha para você colocar o seu nome e aí vai imprimir o certificado, tá bom? Então você tem que entrar lá na plataforma e ir marcando todas as aulas aqui como concluída. Dá para marcar aqui do lado também, é até mais fácil. Você só clica aqui, ó, vai marcando como concluída. É claro que se eu fizer isso agora, eu não liberei o certificado ainda, né? Porque senão tem gente que pega o certificado antes do curso acabar. O curso nem acaba e o cara já está com o certificado. Então, você marca todas as aulas. Quando você marcar, ó, aqui vai aparecer que você completou e geralmente, automaticamente, já aparece uma tela onde você vai colocar o nome que você quer que saia no certificado. E, por favor, coloque o nome correto, tá? Depois, para mudar, dá um pouquinho de trabalho. Aí tem que entrar em contato com o pessoal da Hotmart para eles mudarem seu nome. Dá um pouquinho de trabalho. Eu não consigo mudar, tá? Eu não consigo entrar no perfil do aluno e fazer essa mudança. Então, digita o nome direitinho para o certificado ficar certo. Léo, não consegui, tô com problema. Aí avisa, manda um e-mail para a gente que a gente ajuda, tá bom? Mas não deixem de pegar aí o certificado do curso. Pergunta sobre o certificado? Não, Outro. professor. Ah, beleza. Outro ponto, pessoal, alguns de vocês perguntaram durante o curso em relação a outros cursos, né, outras áreas, outras análises, né, que poderiam aprender comigo. E eu gosto sempre de deixar para o final, né, até para não impactar dentro do curso, que aí quem quiser ouvir, ouve em relação a isso. Então, a parte do curso a gente finalizou. E eu tenho, né, um curso mais completo, vamos dizer assim. Deixa eu. Peraí.
para quem tiver interesse em continuar, vamos dizer, sendo meu aluno, né? Eu tenho um curso, pessoal, chamado Estatística Experimental do Conceito à Prática. Depois, se vocês tiverem, quem tiver tempo, assiste uma aula introdutória aqui, ó. É bem demorada, tá? 2 horas de aula. É, mas é um curso bem completo. Depois vocês podem dar uma. Eu vou mandar isso aqui por e-mail, tá? Para vocês. Vocês podem dar uma olhada aqui, onde eu, já falei para vocês, eu trabalho com essa questão de curso já tem 8 anos, né? E eu desenvolvi uma metodologia que eu chamei de ciclo do experimento, onde a gente fala de análise de dados, claro, é os módulos maiores, né, a parte de análise de dados, mas não só sobre análise, né, sobre tudo que envolve a experimentação, desde a identificação do seu problema, elaboração e mapeamento do experimento, condução, coleta de dados, pré-processamento de dados, né, que a gente acaba dentro dos cursos a gente só falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas como que faz mesmo, né, o pré-processamento? A análise de dados propriamente dita, que é um pedacinho a gente viu aqui, né, análise multivariada, e depois a interpretação e entrega dos resultados. Então eu divido um experimento em 6 etapas, que eu chamo de ciclo do experimento. Por que ciclo? Porque depois que você pegar esses resultados, geralmente você vai montar um novo experimento e começar aqui no início de novo. Então esse é um ciclo para empresas, né? Para quem, talvez para o aluno de mestrado e doutorado não seja um ciclo, né? Porque o seu tempo de doutorado vai acabar e você não vai continuar. Mas para quem tem projetos maiores, né? Isso vai continuar. Aqui embaixo, ó, vocês conseguem ver os módulos, ter uma ideia do que tem em cada módulo, tá? Então são 25 módulos, não vou ficar falando aqui todos os módulos, depois vocês podem olhar. Um deles é o curso que vocês assistiram aqui, ó, Análise Multivariada, é o módulo 23. Mas tem muitas outras coisas aqui, muitas outras análises, né? É, muita coisa que vocês podem olhar. Tem alguns módulos extras, aqui algumas coisas mais avançadas, por exemplo, como automatizar a análise no R, né? Funções para tornar seus scripts mais eficientes. Aqui algumas coisas em Python, algumas coisas em Weka, que são outros softwares, tá? Aqui tem alguns bônus, né? Quem quer abrir uma empresa mesmo de análise de dados, né? Como que faz? Como montar um currículo interessante aí para empresas. A comunidade, mestre dos dados, e aqui mais alguns bônus, né? Que depois vocês podem olhar, questão dos projetos, o Hackathon, esse ano a gente não marcou ainda, e acesso ao West Class, que é uma outra plataforma minha de cursos ao vivo. Então você também acaba tendo acesso a essa plataforma. O certificado, então esse curso tem em torno de 150 horas, tá? É um curso bem grande, são mais de 360 aulas, tá? É muita coisa. É um curso para você fazer aí num prazo maior, né? A longo prazo aí. E, pessoal, o valor do curso, né? Que a maioria pergunta, então, hoje esse curso, a inscrição dele está valendo R$ 299, né? Que você pode dividir em até 10 vezes aí no cartão e para não pesar no bolso de ninguém, né? Acho que R$ 30 é um valor menor do que uma pizza, por exemplo, que você vai. Bem menor, né? Uma pizza hoje está uns R$ 60, na verdade. Para você pagar por mês e assim não pesa no bolso de ninguém. Então, quem tiver interesse, eu vou estar mandando isso daqui por e-mail, tá? Para vocês daqui a pouco. E aí, uma jogada importante, pessoal. É, esse curso diferente do que vocês têm aqui na análise multivariada, que é acesso vitalício e tal, esse curso não. Esse curso, o acesso é durante um ano, tá? Somente um ano, e aí depois você pode renovar, claro, não tem nenhum problema. Mas, para quem fizer a inscrição até amanhã, no final do dia, tá? Eu vou deixar aberto aí até meia-noite. Vocês vão ganhar 3 anos de acesso, tá? A esse material. Então, eu já até criei aqui, ó, ontem eu estava mexendo nisso. Deixa eu ver aqui. Eu criei aqui uma turminha, que é aonde vocês vão se encaixar.
que é a turminha de fevereiro de 2027. Ou seja, eu só vou começar a contar um ano de vocês em fevereiro de 2027. Então vocês ganham 2025 inteiro, 2026 inteiro e um ano de vocês só vai considerar a partir de 2027. Então esse é um baita bônus que eu estou oferecendo. Como vocês já são meus alunos, né? Acho que vocês merecem essa ajuda. Então, ao invés de vocês terem apenas um ano de acesso, vocês vão ter 3 anos de acesso ao conteúdo do curso e toda atualização que tiver nele. Tá? Isso é bem legal. Pergunta? Sin pregunta, profesor. Muy interesante ese curso de lo que el señor está falando. Eu acho que eu vou, vou fazer a inscrição pronto. Ah, que bom. Então, aqueles que têm interesse, né? Eu sei que não é todo mundo que tem, mas aqueles que tiverem interesse, né? Minha recomendação é que faça inscrição até final do dia de amanhã para você entrar nessa turma. Léo, depois eu não consigo fazer a inscrição? Consegue. O curso fica aberto o ano inteiro para inscrição. Só que aí você vai ter acesso só durante um ano, tá? E aí, quem fizer a inscrição até amanhã, só para vocês não ficarem confusos depois, eu coloco aqui no curso, né? É, no primeiro módulo de apresentação aqui e tal, módulo não, que isso daqui eu nem considero módulo, né? Só a parte de apresentação vai ter uma aula aqui chamada recorrência. Aí eu vou estar falando que é só que é um ano, tal, depois você pode renovar. Aí no caso isso não vale para vocês, tá? Vocês só ignorem essa aula que para vocês, vamos dizer, só vai começar a contar em fevereiro de 2027, tá bom? Só para depois vocês não ficarem confusos. Caso de dúvida também me manda mensagem, né? Não tem problema. Bom, pessoal, então o que eu tinha a apresentar para vocês é isso. Eu espero que o curso tenha ajudado bastante vocês, abrindo a cabeça de vocês, às vezes, para novas análises, ou até análises que vocês já conheciam, poder utilizar, às vezes, de uma forma um pouquinho diferente, te deu novas ideias, te clarificou alguma coisa, esclareceu alguns pontos que às vezes você tinha dúvida. É, Depois também eu vou enviar por e-mail uma pesquisa, né, onde eu coloco lá os pontos fortes do curso, os pontos fracos, e assim a gente tenta sempre evoluir para a próxima turma. Sempre tem alguma coisinha que a gente pode melhorar, né? É, Acho que o profissional que acha que já está tudo perfeito, né? Ele para no tempo. Então, essa pesquisa também é importante, mas não vou enviar ela agora, não, porque senão fica muita coisa que eu enviando para vocês. Eu vou primeiro fazer essa questão do curso, na semana que vem eu envio a pesquisa para vocês. E, mais uma vez, em relação ao certificado, deixem para emitir o certificado amanhã, tá? Para dar tempo de eu montar aqui o certificado e liberar dentro da plataforma, tá bom? Porque senão vocês tentam fazer, não saiu o certificado. Então deixem para fazer isso a partir de amanhã, que aí não tem erro, já vai estar tudo montado. Bom? Bom, muito obrigado pela participação de vocês, então, aqui no curso e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, profesor. Um abraço a todos, então, e tenham um bom dia. Tchau, obrigado. Obrigada, um abraço.